Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações, por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Vem, divina vontade, nessa ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Divina vontade, reina na minha vontade. Livro do Céu, volume 4, trecho 60. 22 de março de 1901. Vê os grandes pecados de Roma. Jesus quer punir e ela se opõe. Continuando meu estado de privação e, portanto, de amargura indizível, esta manhã meu adorável Jesus veio e me transportou para fora de mim mesma. Me parecia que fosse Roma. Que espetáculos se viam em todas as classes de pessoas. Até no Vaticano se viam coisas que davam horror. E o que dizer dos inimigos da igreja? Se roem de raiva contra ela. Quantos estragos vão maquinando, mas não podem realizá-los, porque nosso Senhor os tem como atados. Esse trecho do livro do céu, ele está falando aqui, Jesus mostrando para ela sempre falando da privação, né? Que quando Jesus ele está prestes a castigar, ou ele está mandando castigos, né? Ele sempre priva a Luísa, porque, como a gente sempre diz, relembrando aqui, que ela é a vítima, né? Foi colocada nesse estado de vítima para aplacar a justiça. Então, quando ele priva ela da visão dele, da visão beatífica dele, ou de estar de alguma forma com ela, ele está observando e mandando castigos, né? Então, ele está falando aqui da igreja, que os inimigos, eles estavam maquinando, né? Ele mostrou para ela todos os pensamentos das pessoas, coisas ruins, até dentro do próprio Vaticano, né? Coisas que davam horror, né? Ela diz. E ela falando dos inimigos da igreja, que maquinavam coisas, mas que Deus, ele segurava a maldade toda, né? Ficava, como foi falado num trecho esses dias, sobre esse controle, esse equilíbrio, né? Porque Deus, né, ele controla as coisas de forma que quando ele não está nos planos dele, aquele tipo de maldade, ele segura, né? Ele aplaca. Igual aqui ela falando que ele não deixava que tudo que as pessoas maquinavam contra a igreja, ele não deixava que acontecesse. Então, assim, isso mostra claramente aqui que Deus está no controle do mundo, né? Então, as coisas acontecem por permissão dele ou na divina vontade, né? No querer dele mesmo. Mas é sempre por permissão dele. Nem mesmo o inimigo, o diabo, né, pode fazer nada sem permissão dele, como foi falado num trecho esses dias na escola. Então, assim, eu até nem contei esses dias de um sonho que eu tive, que eu tava assim, sem entender o sonho. E agora, foi bem um tempo atrás, e agora, lendo esse trecho aqui, eu lembrei. Eu entendi o sonho, na verdade. Qual que era o meu sonho? Eu dormi, né, e tive esse sonho mesmo, sonho mesmo. No sonho,
eu estava num mar, parecia que eu estava observando o mar à noite. E aí, de repente, eu vi grandes engrenagens, assim, muito grandes mesmo, como que se fossem engrenagens de um, sei lá, de um relógio, aquelas engrenagens que uma se encaixa na outra e vão girando, assim. E aí, uma força, assim, vinha uma força, como se fossem cordas invisíveis, assim, sabe? Puxavam aquela engrenagem de um lugar que eu não via de onde saía. Eu só via que vinha, tipo, cordas iluminadas, mas tipo transparentes, e que puxavam aquela engrenagem, fazendo ela funcionar no ritmo que a corda determinava. Então eu entendi agora que era me mostrando como se fosse Deus gerenciando, né? Controlando aquelas engrenagens ali, como se fosse representando o mundo, né? As ações, as coisas que acontecem no mundo, né? Que no sonho as engrenagens eram muito grandes, gigantescas, e ela estava no mar, um mar à noite, bem calmo, só aquele barulho de ondas mesmo, e essas engrenagens muito, muito gigantes. E essas cordas transparentes que se moviam, mas eu não conseguia ver de onde elas vinham, como se fosse assim no infinito, sabe? E aí agora, além desse trecho, agora eu entendi, assim, que é representação de Deus controlando as coisas mesmo. E aqui nesse trecho deixa claro, né, que ele segurava mesmo. Ele deixava como atado as coisas que os inimigos maquinam, que ele não queria liberar ainda. E aí, lendo aqui, vamos terminar de ler aqui para entender. Mas o que mais me espantou, ela disse, é o que via meu amante Jesus quase em ato de dar-lhe a liberdade, ou seja, de libertar essas coisas, né, que estavam maquinando contra a igreja. Os inimigos da igreja estavam maquinando, e ela se espantou ao ver que Jesus estava quase em ato de dar liberdade a esses pensamentos, de deixar as pessoas fazer o mal que elas estavam planejando. Quem pode dizer como consternada fiquei? Então, vendo Jesus a minha consternação, disse-me: Filha, são absolutamente necessários os castigos. Em todas as classes entrou a podridão e a gangrena. Por isso é necessário o ferro e o fogo para fazer que não pereçam todos. Por isso, esta é a última vez que te digo que te conformes ao meu querer, e eu prometo perdoar em parte. Ela sempre está nesse questionamento com Jesus, tentando aplacar a justiça, né, dele. Mas ele diz aqui que é absolutamente necessário os castigos, porque a podridão e a gangrena, né, é a podridão que ele se refere aqui, né, as coisas que não são de Deus, né, as pessoas se apegar dentro da própria igreja, inclusive, se apegar a coisas do mundo, né? E fazendo ofensas horrorosas contra Deus, né? Dentro da própria igreja. Então, ele fala aqui que os castigos são necessários a ferro e fogo para que não pereçam todos, né? Para dar exemplo, para que muitos se toquem, né? Se convertam verdadeiramente e freiem, né? Aquela maldade. Então ele diz aqui que os castigos são absolutamente necessários. Então, assim, me lembrei agora daquela chacina que teve, né, na igreja lá da Nigéria, Nicarágua, não sei, na África, Nigéria, se eu não me engano, né? Então, assim, aquilo é, foi permissão de Deus. É espantoso? É, a gente fica que nem Luísa, né? Espantada. Só porque ele afirma pra gente aqui que os castigos são necessários para purificar a igreja, né, para que não, o mal não se alastre, né? Por exemplo, no trecho que foi colocado na escola hoje, a respeito dos sacerdotes, né? Então, os sacerdotes, quando eles não são puros, quando eles só, assim, fazem atos de ofensa a Deus, eles não fazem mal só a eles, eles fazem mal ao todo o corpo da igreja. Inclusive, Luísa viu Jesus, ele narrando esse fato dos sacerdotes, ela viu ele dentro dela com o corpo todo separado. Isso significa o quê? Que os sacerdotes que não são, que não têm aquele amor verdadeiro a Cristo e que fazem ofensas a Ele, fazem ofensas também ao corpo de Cristo, que é a igreja,
separa, né, a igreja de Deus, leva a Mercy para pensar em pensamentos humanos, então ele desvia o nosso olhar, o mau sacerdote, né? Então ele tem que permitir esses castigos, inclusive a igreja, muitas vezes, para cortar o mal pela raiz, né? Então é isso que ele está narrando aqui nesse trecho. E aí ela diz assim: amado bem, não tenho coração para me conformar contigo em castigar as nações. E ele: se tu não te conformas, sendo de absoluta necessidade fazer isto, eu não virei segundo o meu costume. Ele falou que vai privar ela ainda mais, né? E não te manifestarei quando enviarei os castigos, que ele sempre fala para ela quando vai castigar, né? E não sabendo tu, e não encontrando eu quem de algum modo rompa a minha justiça, a minha justa indignação, darei livre alívio à minha ira. Ele falando para ela aqui, né, que se ela não se conformar da necessidade de ele fazer isso, ele não virá segundo o costume que ele tem de vir sempre a ela para manifestar quando ele irá enviar os castigos, né? E ela, não sabendo, não poderá tentar aplacar a justiça dele. Então, ele sempre vem para informar ela, para que ela tenha essa, o que eu entendi aqui, né? Que ela tem essa oportunidade de aplacar ainda um pouco a ira dele. Então, ele falando para ela que se ela não se conformar, que de vez em quando é necessário que ele mande castigos, mesmo que sejam bem severos, ele dará alívio total à ira dele e ela não terá sequer o bem de fazer perdoar em parte os castigos. Além disso, o não vir e não derramar em ti aquelas graças que terei querido derramar é também uma amargura para mim. Ele também fica amargurado de não poder derramar nela um pouco da amargura, né? Como nestes últimos dias em que não vim tanto, né? Tantas vezes tenho a graça contida em mim. Ele quer derramar a graça nela e nas pessoas, né? Mas ele contém nele quando ela, se ele não for a ela, né? Para Foi o que eu entendi aqui, né? Esse final aqui, eu fiquei meio confusa na hora de explicar, mas acho que deu para entender. E enquanto dizia, mostrava que queria se aliviar, e aproximando-se de minha boca, derramou um leite docíssimo e desapareceu. Esse leite, né? Toda vez que eu leio, eu entendo que ele de vez em quando faz isso com ela, né? E ele derrama graças, né? Esse leite eu acho que representa isso. Amém, Fiat.